Próxima segunda-feira é celebrada a fundação de João Pessoa. Olha, eu chamaria de Paraíba do Norte, sabe? Mas não vou entrar em polêmica aqui, porque foi a maior fake news que existiu. Foi tirar o nome de Paraíba para botar o nome de João Pessoa. Big prova. E segunda-feira eu conto a história de novo, tá? Vamos aqui com Thaís Aureliano. Oi, Vinícius. Como é feriado local, né? Porque a cidade está completando 439 anos na próxima segunda-feira, alguns serviços não vão funcionar com um horário especial. Por isso, atenção a essas informações. O Shopping Manaíra e Mangabeira, os dois shoppings funcionam normalmente, horário comum já de segunda-feira. Já o Shopping Tambiá, ele vai abrir mais tarde, só a partir do meio-dia, encerrando as atividades às 8 horas da noite, mas a Praça da Alimentação ainda vai até 9 horas da noite, uma hora a mais. O Meg Shopping, para quem prefere fazer compras e passear lá, também vai ter um horário diferenciado. Vai abrir às 9 horas da manhã, encerrando as atividades às 21 horas. A Praça da Alimentação vai até às 22 horas. Os bancos não funcionam, o comércio pode abrir, mas o dono do estabelecimento deve pagar para o comerciário R$ 60 pelo dia trabalhado, ainda ofertar o vale transporte e também dar um dia de folga a esse trabalhador. Os trens urbanos não circulam aqui em João Pessoa, retornando às atividades normais na próxima terça-feira. As repartições públicas também não funcionam, mas aqueles serviços essenciais como saúde, segurança, né, hospitais, a guarda municipal, esses funcionam normalmente, mesmo em feriado. A Bica, o Parque Arruda Câmara, olha só, geralmente a segunda-feira, esse parque ele é fechado para manutenção, mas devido ao feriado ele vai funcionar normalmente, fechando para manutenção no dia seguinte, na terça-feira. Então, segunda-feira, esta, 5 de agosto, a Bica estará aberta. Com relação à Justiça, o órgão informa que, devido ao aniversário aqui de João Pessoa, só vai funcionar em regime de plantão judiciário. E os Correios também não funcionam, Vinícius, retornando às atividades normais na próxima terça-feira, 6 de agosto. Eu volto com você. A capital que deveria se chamar Paraíba, como é o estado. Antes era Paraíba. Antes da morte de João Pessoa, era Paraíba. Aí a morte de João Pessoa, que se criou uma fake news, que a morte dele foi por questões políticas. 10% sim, mas 90% foi porque ele desmoralizou a família de João Dantas, quando exibiu, mandou abrir, jogar no chão toda a vida pessoal de João Dantas, que tinha um namoro com a Anaíde Beris, que era professora. Olha, se hoje isso é um escândalo, tu imagina na época de 1930. As cartas de amor, aquelas cartas de... carta não, eram lenços bordados, escrita tinta, viu? E João Dantas foi em Recife, sabia que João Pessoa, que foi aconselhado a não ir para Recife um dia anterior da morte dele. Aí ele foi desaconselhado até por Agamenon Magalhães, não venha para cá, que aqui tá difícil. Ele foi. E aí foi tomar café lá no Café Glória, em Recife. João Dantas chegou, disse: João Pessoa, eu sou João Dantas. Disparou 3 tiros. Um bateu o catolé, o segundo pegou no braço dele e atingiu o quadril, foi o terceiro que matou. Quando João Dantas saiu, João Pessoa tinha dispensado a segurança dele. Só tinha um motorista armado. O motorista escutou o disparo, viu João Dantas, que nem conhecia, mas com arma na mão, e atirou na cabeça de João Dantas. Desse tiro, João Dantas caiu, não morreu, igual a Trump, pegou no vidro aqui, né? Mas desmaiou e foi preso por Agamenon Magalhães, então, que foi governador do Pernambuco depois, tá? Aí João Dantas foi morto dentro da cadeia lá, ele e o cunhado que estava com o cunhado. A história foi meio que pessoal. Aí por que criou essa celeuma? Porque João Pessoa, à época, ele tinha participado da campanha para presidente, que aqui era presidente, que era governador, mas era chamado de presidente também. E eles tinham perdido a campanha. Alegaram que havia uma fraude
e pegaram o corpo de João Pessoa em um navio e saíram parando porto em porto e exibindo como se fosse um ato extremamente político. E isso mudou tudo no Brasil, criou uma comoção. Olha, lá em Porto Alegre tem rua chamada João Pessoa em homenagem a essa situação. Entenda bem o que eu estou dizendo. Aqui ninguém está a favor de morte de ninguém. O que eu estou dizendo é a história é essa. Viu? Eu fiz história, né, na UFPB. Não é? E meu professor era José Otávio de Arruda Melo, e a gente estudou muito sobre isso, fazia trabalho para entender. Fomos em Recife, lá onde hoje é o Café Glória, é a rua lá, na Conde da Boa Vista, ali naquela região. Né? Mas a história é a história. Aqui ninguém está a favor de morte de ninguém, não é isso. É para dizer a vocês a verdade, né? Que João Pessoa não foi morto por questões políticas, porque havia uma briga do governador, que era João Pessoa, era presidente, vamos chamar de governador, com a família dos Pereira, lá de Princesa Isabel. Você ouviu falar Revolta de 30? É porque lá, Princesa Isabel, que hoje é município da Paraíba, queria se separar da Paraíba, queria ser um estado independente. E João Pessoa tinha criado uma alíquota diferente, porque eles exportavam tudo o algodão e tudo via Pernambuco. E criou uma alíquota de 80%, e isso criou uma guerra entre os coronéis da época. É a história, né? Nessa linha, a alíquota